Hoje a gente conversa sobre o livro Todos os Nossos Ontens, da italiana Natalia Ginzburg. Então começo dizendo que o meu interesse por essa obra surgiu exatamente pelo interesse em relação à literatura italiana contemporânea, justamente por causa da Elena Ferrante. Gostei muito da tetralogia napolitana e fui pesquisar outras autoras, que pudessem ter um estilo parecido, e dentre os autores que aparecem associados ao estilo da Elena Ferrante, a Natália foi uma autora muito recorrente. Então, imediatamente coloquei o nome dela na minha lista de livros para serem lidos, e então, agora neste mês, acabei lendo Todos os Nossos Ontens, que foi o primeiro romance longo que ela publicou. Esse livro é de 1952. Esse é um livro que vai retratar a Itália no contexto da Segunda Guerra. Não vai falar exatamente sobre os conflitos no fronte, mas sim sobre como a Segunda Guerra impactou o cotidiano, em específico, de duas famílias que são retratadas nessa obra. A autora também, ela foi ativamente contra o fascismo na Itália. Então, claramente é uma obra que retrata a ideologia da autora e também está carregada ali da sua visão de mundo. O primeiro ponto da obra da Natália que me chamou muito a atenção foi o fato de ela não usar diálogos diretos. A obra aqui é praticamente toda em terceira pessoa, é toda sumarizada. Eu acho que eu contei 1 ou 2 diálogos diretos que ela coloca entre aspas ali ao longo do texto. Então, para quem não está acostumado com isso, pode ser um pouco cansativo. Confesso que quando eu estava mais ou menos na página 80, eu ainda não tinha me inteirado tanto da história, não tinha me envolvido com os personagens, com o enredo, e eu estava com um pouco de medo de não gostar deste livro, mas mesmo assim, eu fui adiante na leitura, que são cerca de 300 e poucas páginas aqui. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que se tu quiser ler este livro, tem que estar preparado para textos mais longos, para blocos inteiros, embora haja uma divisão de capítulos, a gente não tem muitos respiros na forma do diálogo direto, que é algo que quando a gente tem uma estrutura com travessão ou com um espaçamento, no começo da frase do diálogo, isso nos dá um descanso ali na leitura, e aqui a gente não tem, ele é todo corrido, e esse narrador é muito objetivo. Acho que por isso também eu demorei um pouco para engrenar na história. Inclusive tem um dos momentos que me chamou muita atenção logo no começo, que é quando um dos patriarcas ali vai morrer, que o narrador ele está dizendo algo do tipo: ele estava doente e todos na cidade diziam que logo ele ia morrer, vírgula, e morreu, vírgula. E dela segue a frase assim. Então eu fiquei pensando, calma, peraí, ela matou o cara entre vírgulas, morreu como? Entre vírgulas. Então foi uma coisa assim que mostrou um pouco do estilo que esse narrador ia ter ao longo, da escrita. Vamos ao enredo então. Aqui a gente tem duas famílias de classe média que estão convivendo ali, elas são vizinhas e elas se aproximam muito quando o pai de uma dessas famílias acaba morrendo. É a família da Ana. Esse livro é dividido em 2 partes, e na primeira parte a protagonista é a Ana, uma jovem de 14 anos, e na outra família a gente tem 3 irmãos. A Ana tem mais 3 irmãos, então são 4 filhos, e na outra família nós temos 3 irmãos, e a família da Ana, então, ela tem, bem no começo da história, ela ainda tem o pai, mas ele acaba ficando doente e logo ele morre. E a mãe dela já era falecida quando o livro começa. Então, a única referência de adulto que eles têm é uma espécie de governanta que foi herdada da avó dela, porque era uma mulher que já trabalhava com uma das avós dela. Então, a família da Ana, e a Ana, especialmente porque ela é muito nova, ficam muito desamparados de ter ali uma referência mais sábia, mais amorosa também, porque essa governanta, ela gosta muito deles, mas ela tem aquele afastamento típico de empregados, ela não tem um envolvimento como teria uma mãe, por exemplo. Então, nesse contexto em que há o temor de que ocorra a guerra a qualquer momento,
A Ana, então, acaba ficando também órfã, né, assim como seus irmãos. Ela tem uma irmã mais velha e tem dois irmãos. Um irmão mais velho também, e tem um irmão que não fica muito claro a idade, mas eu entendo ali pelo que a autora nos mostra que é um irmão que tem uma idade bem parecida com a da Ana. Em alguns momentos eu até pensei que eles pudessem ser gêmeos. Mas o fato é que a irmã mais velha dela é uma jovem que é muito namoradora, né? Gosta de conhecer vários rapazes, não tem nada muito sério assim na sua vida. E o seu irmão mais velho já é alguém que milita a causa antifascista. Inclusive essa obra ela é, né, da chamada literatura de resistência, que foi o movimento antifascista que surgiu na Itália durante a Segunda Guerra, né, que se opunha ao posicionamento do Mussolini, que se aliava ao Hitler. Só que todo esse movimento anti-Mussolini ele era marginalizado, ele acontecia de forma clandestina. Então, o irmão dela tinha ali alguns encontros na casa dele e essas ideias antifascistas foram herdadas do seu pai também, que tinha esse posicionamento, mas com a iminência da guerra, os cuidados para não, né, que as autoridades italianas não descobrissem isso eram muito maiores. Então, o irmão dela acaba recebendo alguns amigos ali na casa deles para bolar planos de fato tirar a revolução do papel, né? E eles eram muito jovens, ali tinham na casa dos 18 anos, então era uma teoria muito bonita, mas efetivamente eles colocavam em risco toda a família, né, com esses planos. E dentre esses amigos do irmão mais velho dela estava a família, né, que mora na frente da casa dela, que é essa família com quem eles vão conviver mais após a morte do pai dela. E essa família, então, vizinha, é composta por 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O casal, né, os pais deles, tem ali o pai dessa família, um patriarca já muito debilitado, ele tem uma questão de saúde muito frágil, ele já é muito idoso. E ele tem uma esposa muito mais jovem, né? Não é a mãe dos filhos ali, é uma outra esposa que é nitidamente muito mais jovem. E também tem ali um outro, seria uma espécie de amigo da família, que é um rapaz mais ou menos da idade dessa mulher, né, dessa esposa, que toda a comunidade ali sabe que eles traem esse patriarca, né, que já é muito idoso. Então, esse é um cenário muito claro, assim, de que há uma traição, mas que esse senhor, ele não se preocupa com isso, ele considera isso algo normal e todo mundo convive assim. Então, uma estrutura familiar bem confusa que existe ali, mas ao mesmo tempo existe uma passividade, né, desse patriarca em relação à traição da sua esposa. Então, enquanto o irmão mais velho da Ana vai se envolvendo com os vizinhos mais velhos para pensar sobre política, ela acaba se envolvendo com um desses vizinhos que tem a mesma idade que ela, né, mais ou menos a mesma idade, e ela acaba namorando com ele. Mas, assim, é um namoro que começa muito bobo, porque ela é muito jovem, né, 14 anos, é praticamente ali uma criança que está começando a adolescência, mas não tem ninguém que lhe oriente sobre nada da vida, né? Então ela começa a namorar, mas ela nem sabe direito o que ela tá fazendo. Então, no fim das contas, ela acaba engravidando desse jovem, né? Que é ali da outra família. Ela fica ali muito desesperada com aquilo, porque ela entende que a guerra tá chegando, e além de toda a falta de assistência que ela teria, né, para cuidar de uma criança, também tem os riscos que a guerra pode trazer. Então ela fica ali muito desesperada, ela conta para esse rapaz que ela está grávida, né? E como ele é um jovem ali de classe média muito snob, muito egoísta, ele estava claramente apenas usando ela, ele não se importa com isso, dá um dinheiro para ela fazer um aborto e ela tem que se virar com essa situação, né? E aqui na primeira parte do livro, então, vai tudo girar em torno dessa relação da Ana com esse jovem, da gravidez dela. E tem alguns momentos, mais para o começo do livro, que a família dela vai para uma casa, uma espécie de casa de campo, assim, descansar. E tem um homem de uns 50 anos, mais ou menos, que era muito amigo do pai dela. Esse homem é o Cenzo.
O Chenzo, nessa primeira parte, pelo menos até chegar perto do fim da primeira parte do livro, ele tem algumas aparições esporádicas na história. Ele é conhecido ali como um amigo do pai dela, que era um homem muito excêntrico, vivia viajando, então ele mandava cartão postal de vários lugares, mandava chocolates. Ele era assim um bom vivan, mas também era um pouco nômade, então ele não seguia as convenções que as famílias da classe média estavam mais acostumadas a seguir ali no contexto em que a Ana vivia. E no fim da segunda parte, que é quando a Ana precisa ir, então, fazer este aborto, porque ninguém da família dela sabe que ela está grávida, o Chenzo vai surgir com uma solução para esse problema dela, né, entre aspas, e é aí que o Chenzo ele cresce muito na história, porque daí a gente tem a virada para a segunda parte do livro, e nessa segunda parte, então, o Chenzo se define como protagonista da obra. Essa virada que deu de tirar o foco da Ana e usar ela apenas para um gancho para colocar o Chenzo mais em evidência, eu achei bem interessante, porque eu realmente não esperava que a história fosse tomar esse rumo na segunda parte, que é a porção maior da obra. Por isso que eu considero o Chenzo o principal protagonista, né, dessa história. E assim, eu não sei muito bem quais são os limites de spoiler aqui, mas eu não consigo falar muito sem falar o que acontece aqui. Então, se tu não leu ainda e não quer saber o restante do que acontece na história, talvez seja interessante tu parar aqui e voltar depois para ver o vídeo. Mas se tu não se importa com isso, segue aí que a gente vai continuar falando do que acontece então com o Chenzo e a Ana. O Chenzo então propõe a única saída que uma jovem grávida poderia ter na situação em que a Ana se encontrava, que era o casamento. Então ele, ali um homem com quase 50 anos, propõe se casar com ela. Nessa época que ela engravida, ela tem 16, né? Passa um tempo ali que ela convive com esse vizinho antes de engravidar. E quando ela, então, decide se casar com o Chenzo, ela obviamente desiste do aborto, e o Chenzo convence ela a ir morar com ele no sul da Itália. Então ela vai com ele até uma pequena cidade do sul da Itália e se insere na vida dele, se insere em uma nova comunidade, onde o Chenzo tem um papel muito importante na sua atuação local ali. Ele é uma espécie de político informal, porque ele é o elo entre os camponeses e o poder público, digamos assim. Ele também, né, tem ali as ideias mais antifascistas, e ele tem ali uma presença muito forte entre a sua comunidade. Sempre que alguém precisava de alguma ajuda, eles tinham o Chenzo como um amparo, como alguém que poderia interceder por eles. E a partir daí, então, o que a gente tem é o desenrolar da vida familiar da Ana e do Chenzo, que existe uma amizade entre eles, uma relação minimamente respeitosa dentro do que era possível naquela situação em que eles estavam vivendo. E a Ana, então, tem uma filha, mas, assim, a Ana ela é uma personagem extremamente passiva. Parece, assim, que ela não tinha voz nunca, ela não conseguia, em momento algum, se posicionar sobre nada, ela aceitava tudo o que acontecia, e ao mesmo tempo em que ela aceitava tudo o que estava acontecendo com ela, tudo que lhe era sugerido, que lhe era imposto, os pensamentos, ela sempre se imaginava como uma grande líder da revolução. Então era até engraçado, porque às vezes ela estava ali aceitando tudo com uma servidão, né, um espírito servil, mas ela estava se imaginando percorrendo telhados e promovendo a revolução da Itália. Então é como se ela fosse assim, uma heroína adormecida, né, que não conseguiu aflorar na sua própria história. Inclusive essa passividade da Ana era algo que o próprio Chenzo identificou muito rapidamente, e em vários momentos ele fala sobre isso, dizendo que a Ana era como um inseto, que ela era um inseto e que ele era a folha que a sustentava. Então isso também mostrava o antagonismo que existia entre esses dois personagens em termos de personalidade. E também nessa segunda parte da história a gente vai ter o envolvimento do Franz. Eu disse, né, que na primeira parte do livro a gente tem uma matriarca muito jovem, que é casada por interesse e que tem um amante.
Esse amante é o Franz, que é um judeu, então ele estava sob risco, né, porque ele poderia ser capturado e morto a qualquer momento. E o Franz, então, ele vai se aproximar do Chenzo nessa segunda parte da história. E o Chenzo, embora em vários momentos ele diga que a coisa que ele mais abomina é coabitar, ou seja, dividir a sua casa, ele acaba cedendo a isso e leva, né, várias pessoas que estão ali fugindo das autoridades italianas, até do exército alemão, né, que já está ali adentrando a Itália. E eles dois, o Chenzo e o Franz, acabam tendo uma relação que se torna muito bonita no fim do livro, porque até a metade da história, um pouco mais da metade, eles eram personagens que estavam sempre ali se bicando, né? Eles claramente não tinham nenhuma afinidade, só que a guerra acaba mudando a relação deles. E isso também foi uma coisa que esse livro me surpreendeu, porque como ele é um livro praticamente todo narrado em terceira pessoa, não tem diálogos, eu demorei muito para me envolver com os personagens. E eu achei que isso não ia acontecer. Mas conforme foi chegando perto do fim da história, eu fui vendo que pequenas cenas entre os personagens já despertavam emoção. E eu acho que dois momentos foram muito emocionantes nesse livro. Um deles é quando o Chenzo e o Franz eles correm por um campo para ir se entregar às autoridades. Acontece uma situação ali que dá errado e acaba envolvendo muitos inocentes, e para livrar esses inocentes, eles dois vão se entregar para as autoridades, e a cena em que eles estão saindo da casa e indo até essas autoridades é uma cena muito bonita, mostra ali uma relação genuína entre eles e mostra uma nobreza que eles tinham, né, enquanto seres humanos, que me emocionou de uma forma que eu não imaginei ser possível, justamente por esse formato de narrativa. E também o final dessa história, não vou dizer aqui como é o final, mas ele é um final absolutamente simples. Se tu é daquelas pessoas que, né, tem uma mania por aí do pessoal que abre o livro na última página para ler a última frase, se tu fizer isso sem ler todo o livro, não vai te dizer nada, porque é algo super banal, assim, a forma como ele acaba. Mas depois que tu já passou por toda a jornada que a Ana e a família dela, o Chenzo, todo mundo passou aqui nessa história, e tu lê o último parágrafo dessa história, é de uma singeleza, de uma ternura muito grande. Então, o final, para mim, foi perfeito. Assim, embora ele seja muito simples, ele é carregado de um significado que fez toda a leitura valer a pena. E eu fiquei feliz em não ter desistido dessa leitura. Em termos de sentimentos e sensações, a tetralogia, por exemplo, que é a principal obra da Ferrante, ela oscila muito, né? Tem momentos ali que são de conquistas das protagonistas, que são momentos bonitos, tem várias cenas na praia, no verão, que retratam algum tipo de beleza, né? Seja pelo cenário, seja pelas coisas do cotidiano que os personagens estão fazendo ali, que nos trazem alguma sensação de bem-estar, de conforto. Nesse livro, Todos os Nossos Ontens, eu não consigo identificar esses momentos. Eu diria que eles não existem aqui. Tudo gira em torno da iminência da guerra ou da sombra da guerra, né? A sombra está acontecendo muito perto dali, tem os soldados ali na comunidade, então não tem momentos em que a gente tem uma expectativa positiva sobre o que vai acontecer. Pelo menos eu não tive em nenhum momento alguma expectativa de que algo bom pudesse acontecer. Parece que tudo direcionava para que coisas ruins acontecessem. Claro que não poderia ser diferente, porque, né, estamos falando de um contexto de guerra, né, uma guerra mundial, a mais sangrenta da história. Mas, nesse sentido, foi algo que eu percebi bastante. E eu faço esse comparativo com a Ferrante apenas porque foi o motivo que me fez chegar até essa obra da Natália, né? Mas quem não leu a Ferrante, obviamente, vai ter ali a sua experiência com a Natália de uma forma muito clara, não tem nenhuma relação uma com a outra. Mas eu acho justo trazer esse comparativo porque foi o que me motivou a ler a Natália, e talvez muitas pessoas vão procurar essa autora justamente por estarem procurando autoras italianas, né, na linha da Ferrante.
Todos os Nossos Ontens é um livro que com certeza eu indico. Repito que a narração é um pouco diferente, mas sugiro que tu dê uma oportunidade. Se no começo não te prender muito, vá um pouquinho mais, leia até a página 100, 120, porque quando começar a engrenar, tu vai ver que no fim tudo faz sentido e vai ter sensações ali muito ternas, embora sempre tristes ao longo dessa história, mas é uma leitura muito interessante, principalmente para quem gosta de livros sobre guerra. E aqui a gente tem uma perspectiva diferente, que não é focada no fronte, mas sim no impacto que esse conflito teve nas relações familiares, amorosas, afetivas e também psicológicas dos personagens, tá certo? Mas e tu, já leu esse livro? Ficou interessado? Comenta aqui, por favor, se tu não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Até mais!